vão fazer o quê? Não vão ajudar com que a criança consiga buscar função, né? Então tá muito encurtada a musculatura do pescocinho da criança aqui, que tem muita tensão, né? Porém, o músculo lá de trás já está mais hiper alongado. Então, eu vou ter que trabalhar nesses desequilíbrios para procurar cada vez mais alinhar essa criança, ajudar esse alinhamento, como a gente falou anteriormente, para buscar cada vez mais função. A gente vai fazer hoje uma live sobre neuropediatria, que é uma área que eu gosto muito. Aê! Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bem, agora deu certo. Deu tudo certinho, eu entrei. Ai, que bom! Eu vou te apresentar aqui para o pessoal. Muita gente já te conhece, mas para ficar registrado, eu sou Juliana Galindo, eu sou da Fisiovital. A gente está recebendo hoje a Luciana Maltauro para falar sobre bandagem na neuropediatria. E ela é que dá o curso de neuropediatria, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Luciana, sobre você, sobre o seu curso da bandagem na neuropediatria. Ah, legal. Então, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Eu trabalho com neuropediatria faz uns 15 anos, sou fisioterapeuta e trabalho no setor público, né, com as crianças, de um ambulatório pelo SUS, e dou aulas de bandagem neuropediatria, e já faz mais ou menos, acho que uns 7 anos que eu estou trabalhando com bandagens também, né, e me interessou bastante. Foi uma coisa até, na verdade, muito simples, a questão, porque como eu trabalho com criança, eu vejo que as bandagens elas são coloridas, né? E aquilo já me chamou a atenção por conta disso, né? Que eu falei, nossa, as crianças vão gostar, a primeira vez que eu tive contato com isso. E aí comecei a pesquisar cada vez mais, fazer cursos, formações, e estamos aí. Estamos aí pesquisando, trabalhando, trocando bastante figurinha com os colegas. É uma área bem interessante, né? A gente está com muita visualização e eu queria pedir para todo mundo, quem tiver perguntas, que podem ir mandando, que a gente tem aqui o André que vai lendo as perguntas e mandando para gente. E eu sei que você fez todos os KTs, né? Que foi o princípio do Kinésio do Kenzo, né? Que foi o princípio de todos os cursos que você fez. Isso. Isso mesmo. E depois tem o KT bem específico para a área de neuro, né? Isso, com a isso mesmo. E é muito diferente a kinésio, o uso de bandagens para criança neuropediatria e para ortopedia, por exemplo? Essa é uma pergunta que vem muito recorrente. Isso, verdade. Essa pergunta é muito boa. Então, que nem eu falei, né? Fiz várias formações e sempre a gente vai pegando uma coisinha aqui, outra ali diferente, né? Tem alguns instrutores que fazem aplicações um pouco diferentes também, que eu acho interessante. Uma pegada um pouco mais dérmica, digamos assim, mais sensorial, né? E então, isso que eu acho bem rico na questão das bandagens, porque não é uma coisa fechada, né? Tem várias teorias, várias maneiras de você aplicar a bandagem, e então isso que eu acho bem, bem rico mesmo. E essa formação, né, dos KTs foi muito importante também, pela questão ortopédica, mas quando a gente começa a focar mais na neuropediatria, a gente começa a ver que tem algumas diferenças, né? Que a gente tem que ter... Na neuropediatria, a gente pensa muito na questão do alinhamento postural, né? Querida, deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem gente perguntando aqui que eu acho que não está familiarizada com o termo KT. O que é o KT? É da Kinesio Taping, né? Kinesio Taping Association, do Dr. Kenzo. Que é uma formação que tem bandagens. Existem outras formações também com outros instrutores, no Brasil tem do Morini Júnior, então tem várias outras formações também, mas essa é a formação do criador, né, que inventou a técnica da bandagem, da Kinesio Taping. Então é isso. Então, a diferença assim na neuropediatria, né, que a gente sempre conversou, a gente estava conversando muito, eu e você falou que você tem que olhar muito o paciente como um todo. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre o que é olhar um paciente neurológico como um todo?
Posso sim. Então, quando a gente está trabalhando com bandagem com criança, eu assim, né, na minha visão, eu acho muito importante a gente não ter ansiedade. A gente às vezes faz o curso, já fica pensando nas crianças que a gente quer aplicar, mas é bom não ter muita, né, não ir com tanta ansiedade, ir devagar, porque é um estímulo que vai chegar na criança, que às vezes esse estímulo vai ser muito forte, então a gente tem que ir devagarinho, fazendo como se fosse uma dieta sensorial. Na ortopedia a gente fala muito das tensões, né? Tem tantos as porcentagens das tensões, e na neuropediatria a gente vai diminuir um pouco essas tensões. Na neuropediatria vai entrar muito aquela questão do menos é mais, porque tem toda essa questão do estímulo, né? Proprioceptivo, como chega na criança. Então, às vezes, se a gente já chegar com muita tensão, a gente pode prejudicar a pele dessa criança, a gente pode também não realizar algo que a criança entenda aquele estímulo que está chegando na pele, para ela entender essa entrada de uma forma como se, né, um aprendizado motor, essa sensação do movimento, e não simplesmente só já colocar a bandagem, pensar em tensão, e se eu for por tensão vai funcionar mais. Não, pouca tensão, a gente vai ver bons resultados. Então, a gente não pode pensar mas agora eu fiquei meio... Vamos lá. Na ortopedia, a gente estava conversando semana passada, e eles botam tensão por uma questão biomecânica. Então você está me falando que a gente tem que fazer a biomecânica, mas trabalhando com menos tensão, porque é mais proprioceptivo. Isso, exatamente. Muitas vezes quando a gente... que nem eu falei, né? A bandagem ela é algo que é bem aberta. Não é algo fechado, né? Que tem que ser desse jeito, assim, assim, assim. Pela experiência que eu tenho, eu já aprendi. No começo, quando eu fiz as minhas primeiras formações, se falava muito em tensão também com crianças. E eu colocava essas tensões também. Só que essas tensões geravam... Eu observava que gerava muito mais uma questão incômodo na criança, sabe? A questão de irritação na pele. E a gente via que ali parecia mais que estava gerando um estímulo mecânico, e não algo que está ali, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, de colocar, que eu quero facilitar, ajudar essa criança a entender um movimento de extensão das costas. Então, tudo tem um jeitinho, né? A gente coloca de um jeitinho que a criança, com pouco estímulo, claro que tem toda a técnica, né, que a gente utiliza com o alongamento. Então, o alongamento vai fazer com que a fita estire um pouquinho mais. Então, tudo isso já vai gerar um estímulo para essa criança. Então, às vezes, mais colocando a tensão da fita, pode ser que essa criança, ao invés de conseguir ter essa sensação, né, de, tem alguma coisa aqui que está tentando estender, ela vai o quê? Ela vai ficar mais incomodada com aquele estímulo, sabe? Então, são coisas assim, por exemplo, às vezes a gente coloca uma bandagem numa criança, tá colocando de pouquinho, né? Que nem eu falo dessa questão da dieta sensorial também. Às vezes a pele dela já vai modificando, a pele já tá... Isso, a pele não, desculpa, a temperatura. Então, às vezes aquela criança, né, devido à parte da circulação, fica um pouquinho mais gelada nas mãos, nos pezinhos. E a gente vai colocando, a gente vai vendo que vai modificando essa temperatura. Então, às vezes isso já está sendo agradável para a criança, né? Para outras crianças, esse estímulo pequenininho já começa a ser algo que já não está legal para ela. Então, a gente tem que sempre ir observando e colocando devagar, aos poucos, né? Que eu falei, como se fosse uma dieta sensorial. Algo devagar, aos poucos. Nossa, mas a gente interessante essa parte da temperatura, né? Eu nunca tinha ouvido falar, achei muito interessante. Até porque, por exemplo, eu vejo minha irmã, tem que dar esses exemplos, né? A gente está falando de neuropediatria, sempre vem a nossa vivência. Ela tem a mão muito gelada, muito. Tipo, a gente bota secador na luva agora no inverno para poder esquentar a mão dela. Então a bandagem vai ajudar essa circulação e esquentar a mãozinha também, é isso? Isso mesmo. Vai facilitar isso também, observa isso nela, né? E aí a gente tem todo um jeito de colocar, né? Para você poder ver, colocar pouquinho, por exemplo, nas mãos, né? Tem um jeitinho de colocar, e a gente vai tendo essa percepção. Às vezes a criança é uma criança que não consegue movimentar muito as mãos, então a gente faz o que a gente chama uma aplicação sensorial.
essa criança ela vai ter uma percepção da mãozinha dela, né? Então, às vezes, só de ter essa mudança de temperatura, ela também começa a observar que tem um movimento, aquela mão, que modificou algo, né, para ela. Nesse sentido, é uma das aplicações também. Eu vou começar aqui com algumas perguntas da Silmara. Ela perguntou se o uso na neuropediatria é muito diferente do que em adultos. É tão diferente, assim, a gente já falou aqui que é diferente, né? Você pode falar, assim, é tão diferente assim mesmo em adultos, né? Na neuropediatria, minha irmã é adulto, mas ela é neuropediatria. Então, a gente vai seguir com esse mesmo pensamento de neuropediatria para uma criança especial de 27 anos, por exemplo? Algumas questões sim, a gente pode pensar igual, né? Eu também atendo uma moça porque tem muito essa questão do tônus, da espasticidade, né? Então, nesse sentido que eu acho importante colocar essa bandagem de uma forma um pouquinho diferente da ortopedia. Mas vão ter coisas, né, similares se a gente for pensar de parte ortopédica. Porém, pensando também, né, por exemplo, pacientes com paralisia cerebral, a gente vai pensar bastante no alinhamento, né, dessa criança, na questão postural. Então, a gente vai ver algumas coisas parecidas, mas né, a gente vai pensar no alinhamento para poder melhorar a função da criança. E na ortopedia é muito assim, na questão também de patologias, né? Por exemplo, tem algumas aplicações para dor que a gente também aplica para criança, como aplica para adulto, né? Mas o enfoque é diferente, né? A gente trabalha no desequilíbrio dessas musculaturas, sempre pensando na tensão. Eu acredito que a tensão é algo muito importante na neuropediatria. A gente não precisa pôr muita força na mão, muita tensão para ver resultado. Acredito que seja mais com pouca atenção, observando, deixando entrar aos poucos, e assim a gente vai vendo resultados, não precisa ter pressa. E a gente estava conversando também, já que você começou no assunto de biomecânica, que você, por exemplo, na biomecânica você coloca o pezinho, você quer trabalhar uma pronação no pezinho. Às vezes você coloca no joelho e você já vê um resultado no pezinho, né? Por que são as musculaturas? O que acontece? Por que isso? Então, a gente sempre tem que avaliar, né? Fazer a avaliação para poder observar da onde que está vendo esse desequilíbrio, né? Por exemplo, a gente vê muito, vamos pensar numa criança que tem uma postura mais cifótica, que tem uma fraqueza de tronco. Então, como que vai estar essa postura também na parte de tronco superior, né? Se eu conseguir melhorar, trabalhar, vai melhorar também outras funções de membro inferior. Tem também aplicações que a gente vai colocar no pé, que a gente vai ver uma modificação também no nível mais superior. Isso que é muito bacana também, né? Porque, assim, por exemplo, também uma coisa que pode acontecer. Lu, tem como você levantar um pouquinho? Você tá embaixo. Tô caindo aqui, tô caindo. Ladeira abaixo aqui, peraí. Aí, tá melhor? Tá melhor. Tava caindo, tava afundando aqui no sofá. Tá. Então... Fala. Sim, que a gente estava conversando, né? Então a gente tem que sempre fazer as avaliações para poder ver da onde que vem esse desequilíbrio muscular, da onde que vem, da onde que vai. Às vezes é uma disfunção, né? Que a gente vai ver uma rotação lá da tíbia. Então tudo isso tem que avaliar para ver se não é só, vou pôr no pé, né? Mas eu tenho que fazer um trabalho todo global, trabalhar também membro superior. Quando a criança anda muito nessa postura cifótica, eu também vou ver, né? Uma pronação lá de membro superior das mãos também, né? Do antebraço, eu vou pronar. Então, se eu for abrir, trabalhar tronco, eu vou ver um resultado também lá nos membros inferiores. Nossa, então realmente é muito global, né? Porque, na realidade, quando a gente vê, eu vejo pela minha irmã e pelas crianças que eu já vi, a gente tem dificuldades mais globais do que realmente numa área da ortopedia. Então a gente tem que olhar toda essa criança. Isso, e é algo assim, né? Que não é fácil que a gente sempre fala no curso, da onde que começa esse desequilíbrio, pois né? Por onde você começa?
né? Eu vou fazer uma avaliação global, eu penso, né, muito no tronco do paciente, primeiramente, eu olho o tronco, então essa musculatura geralmente ela vai estar hipoativa, então vai ter. Eu vou olhar para os músculos que estão hiperalongados, os músculos que estão mais encurtados, né? E a gente vai vendo que esses desequilíbrios vão fazer o quê? Não vão ajudar com que a criança consiga buscar função, né? Então, tá muito encurtada a musculatura do pescocinho da criança aqui, que tem muita tensão, né? Porém, o músculo lá de trás já está mais hiperalongado. Então, eu vou ter que trabalhar nesses desequilíbrios para procurar cada vez mais alinhar essa criança, ajudar esse alinhamento, como a gente falou anteriormente, para buscar cada vez mais função, tá? Entendi. A gente está com uma pergunta da Amanda. Desculpa, Amanda Grapi. Amanda. Algumas técnicas onde a bandagem é colocada na planta dos pés para melhorar a propriocepção. Qual é a sua deve ser visão sobre isso? Por favor, favorece ou acaba perdendo os inputs sensoriais? Olha, depende da criança, eu acredito, sabe? Porque para algumas crianças a gente faz umas aplicações pensando nessa questão sensorial e vê bons resultados. Tem crianças que não. Por exemplo, uma coisa que as pessoas perguntam bastante é em relação às crianças autistas que andam na ponta dos pés. Sim, então, tem uma pergunta sobre autismo também. Então, assim, a gente vê que algumas crianças, aquele estímulo para elas é confortável. Para outras crianças já não é, já aquele estímulo já gera um desconforto. Então, eu acho que a gente tem que colocar, né, para ver o que você quer fazer com aquilo, qual que é a sua ideia, e testando, né, para poder ver se aquilo teve uma entrada para a criança proprioceptiva que, né, levou por exemplo, essa aplicação de colocar na planta do pé, teria que ver para o que seria, né? Se depois a Amanda puder colocar a ideia qual seria. Mas eu acredito que a gente tem que ir testando mesmo, tá bom? E para o autismo, agora que você falou da parte sensorial, né? Vamos lá. O autista, ele tem uma disfunção normalmente maior sensorial. Se eu estiver falando besteira, você me avisa. A gente teria como colocar aos poucos, por exemplo, eu botei, ele não aceitou, mas a gente vai tentando e continuar tentando a aplicação? Você acha que é válido isso? Então, eu penso muito que na neuropediatria, opa, eu estava caindo de novo aqui, cada caso é um caso, né? Nos cursos a gente tem muitos relatos dos colegas que perguntam, ou que já tentaram colocar, que já fizeram outros cursos, né? Que também já tentaram colocar, e algumas crianças se beneficiaram, outras que tiveram que arrancar tudo porque não foi bom. E assim, né? É um estímulo. Para algumas crianças dá muito certo, porque você vai fazer um estímulo para que ela consiga colocar o pezinho no chão. Só que daí também tem muitas questões. Tem crianças que pisou na graminha, põe o pezinho no chão. Pisou numa parte mais concreta, ela fica no pé equino. Então tudo isso a gente tem que ir avaliando. Por exemplo, tem crianças também autistas, né, que não tem nenhum encurtamento muscular. Elas andam na ponta dos pés, mas se a gente faz a avaliação... Só proprioceptivo, né? É só proprioceptivo. E aí também cuidar com a bandagem, né? Tem algumas bandagens por aí que tem muita cola, então aí pode acabar deixando essa criança até um pouco mais irritada também. Mas é legal se a gente consegue um trabalho, né, a longo prazo com essa criança, que nem a gente comentou, e ganhando ela, e conversando, e bolando brincadeiras, estratégias. E tudo. Aí porque na realidade é um relacionamento, né? Do fisioterapeuta neurológico é um pouco diferente do ortopédico, porque você cria um relacionamento, um vínculo com essa criança. Então você tem a possibilidade de inserindo aos poucos aquelas novas estratégias que você pode achar interessante para ela, né? E tem criança que às vezes a gente acha que nunca vai dar certo, que nunca vai deixar, e com o tempo a criança vai se acostumando, vai deixando. Tem criança que chega no setor hoje que já senta na cadeirinha para pôr a bandagenzinha, sabe? Então, assim, tem que ter, uma outra pegada, né? Com criança a gente tem que também respeitar se a criança de alguma forma não quer colocar. Teve um caso de uma criança
que a gente ia fazer um trabalho, né, conversando com os pais, mandar algumas crianças para a gente fazer um trabalho, e aí essa criança, a gente pensou muito nela para colocar a bandagem, muito mesmo, falou, nossa, vai ser muito, muito bom para essa criança, a gente vai ver com certeza um resultado legal. Mas chegou na hora de bandá-la, ela ficou extremamente irritada, porque ela é uma criança que nasceu prematura e ela ficou muito tempo na UTI, ficou no hospital, então tudo que gera alguma coisa que cola nela, né, o acesso, ela usou muito tempo acesso, aquilo deixava ela muito muito nervosa. Dá uma lembrança, né, inconsciente. Dá uma lembrança. Até. E aí a gente teve que respeitá-la, né? Tirar ela do programa e tudo bem. Uma hora, se ela aceitar, quando ela talvez estiver um pouquinho mais mocinha, né? Aí a gente tenta de novo. E vamos lá, a gente tem mais perguntas. Opa! Eu só preciso que você levante mais. Você tem que levantar um pouco mais? Tem, sentar no meu pé, sentar nos livros aqui. O lugarzinho que eu fui escolher aqui pra fazer. Aí, eu tô atrás com os meus, eu chamo eles tô com guarda-chuva na cabeça, né? Aqui. Mas eu adoro esse quadro. Bonito. E o vaso também é bonito. Obrigada. Roubei da minha mãe. Fermatos. Você utiliza quais tipos de aplicação geralmente em pacientes neuropediátricos e quais níveis de tensão? Por exemplo, um paciente que apresenta espasticidade no MMS, membro superior, com padrão flexor. Legal. Então, teria que fazer teria que fazer uma avaliação, né, para ver que nem a gente estava falando lá no início, da onde que começa esse desequilíbrio. Então, o que eu vou começar a bandar primeiro? Será que eu vou bandar essa criança que tem esse padrão flexor de membro superior? Vou começar já a fazer uma aplicação, uma luva, por exemplo, na mão? Ou eu vou primeiro olhar lá atrás como é que está a escápula dessa criança, né? Como é que está toda essa parte lá de manguito, os movimentos do ombro, como é que eles estão, né? Porque às vezes a criança tem esse padrão, né, flexor, que ela perde essa função do deltoide, de fazer os movimentos de flexão, de extensão de ombro. Então, a gente tem que sempre avaliar. Então, eu sempre procuro olhar primeiro, né, nessas partes de trapézio, trapézio superior. Geralmente, o trapézio superior está mais tenso. E os trapézios médio e o trapézio inferior, eles estão hiperalongados. Então, eu vou observar bem como é que está essa musculatura. Posso também trabalhar na região anterior, né, região abdominal. Também vai facilitar para que trabalhe, para que dê uma propriocepção para essa escápula. Então, a gente tem que pensar bastante em escápula também, né? E, claro, depois ir vendo... se for o caso, daí sim vou fazer uma aplicação nas mãos, né, da criança, posso casar junto também, a gente não vai colocar um monte de bandagem na criança, né, sempre colocando pouco estímulo. A gente pode botar quantas bandagens, vamos supor, assim, quantos lugares eu posso botar a bandagem? Então, eu acho que até 3 aplicações, eu acho que é interessante, mais que isso... já é muito estímulo. Então, se a gente quer gerar um aprendizado motor, que a criança consiga entender aquele estímulo que está chegando, ela possa, né, sentir aquilo de uma forma mais organizada, é legal a gente pensar em poucas aplicações, no máximo 3 aplicações. A gente pode, de repente, vamos pensar ali numa criança que tem... Acho que eu vou ficar de joelho aqui, peraí. Aí ficou melhor de joelho. Ficou ótimo. Então a gente pode pensar, né? Vamos pensar num tronco que está fraco, uma criança que senta, que está com o tronco fraco, a gente pode colocar em região de escápula. Mas aí o que acontece? Põe um dia nessa região. Essas regiões de coluna, elas são muito legais, tem muitos artigos que mostram eficácia de colocar aplicação em coluna, em região abdominal também. Então, a gente não precisa, de repente, porque colocar nas costas e na barriga da criança. A gente pode, uma semana, dar só aquele estímulo nas costas. Aí eu fiz uma avaliaçãozinha em membro inferior, posso colocar nos joelhos da criança também. Então, já são 2 aplicações, né? E aí, mas eu também gostaria de ver esse pezinho pronado, eu quero fazer um trabalho, então eu quero fazer só um estímulo sensorial nos pés, né? Uma chamadinha sensorial também. Então,
o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas 3 aplicações. Daí na outra semana a gente pode fazer o quê? Faço uma aplicação à região anterior, abdominal, para dar um estímulo diferente também. Porque o que acontece às vezes nessas regiões de tronco, né? Daqui a pouco eu já vou ficar em pé aqui, de tronco. Essas regiões, elas deixam a criança um pouco mais sensível, são lugares mais sensíveis, então é bom não pôr muita aplicação, né? Vou pôr na abdominal, vou pôr nas costas. Não, põe só, às vezes, só colocando uma aplicação num trapézio médio, aqui atrás, a gente já vai dar uma grande propriocepção para essa criança. Nossa, então, resumindo, a gente pode aplicar no máximo em 3 bandagens, mas é legal a gente vendo aos poucos. Às vezes bota em uma semana em um lugar e outra em outro, por exemplo, costas e abdômen. E a criança pode ficar a semana inteira com a bandagem? Como é que é? Por causa da pelezinha, né? Isso, né? Então, depende da aplicação, né? Porque tem algumas aplicações que elas são, por exemplo, aplicaçãozinha que eu quero fazer um abdutor, eu quero facilitar uma apreensão palmar. Então, geralmente essas aplicações, na terapia, talvez no final da terapia já sai a bandagem, porque é uma região que soa mais, né? Então saiu ali, não tem problema, porque você gerou um estímulo, né? Você colocou, gerou um estímulo, você trabalhou aquilo, ajudou a criança a fazer preensão, então isso aí vai ajudar bastante já. Então se saiu, não tem problema não. Não tem crianças que falam, mas já saiu a bandagem, não tem problema, porque foi trabalhado. Mas ficar muito tempo, agora eu coloquei nas costinhas da criança, né? Nas costas costuma durar mais, né? Dura mais, mas não pode deixar muito tempo também, porque aquela cola depois fica difícil de tirar. Aí pode machucar a criança pode nunca mais querer ver bandagem na frente. Então tem que cuidar, né? Tem todo um jeitinho de tirar também, que a gente fala no curso, tem algumas técnicas aí para criança. Tem óleo também, né? Tem óleo, tem um monte de coisa que a gente faz para não machucar, porque senão as crianças ficam, como é que fala? Elas ficam... Ai, esqueci a palavra. Mas eu sou daquelas que eu tiro assim nas minhas filhas as coisas, né? Para com isso, vamos puxar logo. De jeito nenhum. Não pode. Não pode não. E eu posso aplicar no mesmo lugar depois ou não? No mesmo, você diz, é bom dar um tempo. Eu tirei das costas e vou aplicar naquele mesmo local das costas. Numa outra semana ou no dia seguinte? Não sei, vamos lá. Você vê a criança 2 vezes por semana, vamos supor. Apliquei na segunda, ela chegou na quinta, eu tirei e aplico de novo no mesmo lugar. Posso? Depende do lugar, assim, na minha opinião, tá? Por exemplo, se a gente for colocar mãozinha para fazer, que nem a gente falou, alguma coisa ali para facilitar, para abrir a mãozinha, para trabalhar em terapia, ou nos pés da criança também, né, para facilitar uma postura que eu quero trabalhar, vai sair e não tem problema. E pode ser que saia no banho, porque são regiões mais fáceis de sair. Agora, na região de coluna, na barriga, nos gastrocnêmios, né, atrás ali na batatinha da perna, são regiões que nem você comentou, ficam mais tempos, então não tem necessidade de colocar no mesmo dia, né? Ou no dia seguinte, porque são lugares que ficam mais tempo. Então, esses lugares eu coloco geralmente só uma vez por semana. Agora, essas mais para trabalhar em terapia, para pôr na mãozinha, aí dá para colocar toda vez que a criança for na terapia, você pode colocar. Vamos lá, Lu, tenho que te falar que tem muita gente falando que você é uma baita profissional, querendo saber quando tem curso em Curitiba de novo. Eu acho que não vai ter tão cedo, né? Pois é, tem que esperar, né? Das coisas. Mas estão aqui falando que você é uma baita profissional, que adoraram o seu curso. Ah, que legal. Mais uma pergunta da Bruna. Ela queria saber da Lu a vivência dela de bandagem em crianças com pradão atetoide. Legal. Tem alguns casos que eu atendo, né, que eu tenho colocado também, muito pensando no ombro, né, nos movimentos involuntários. Então a criança fica com aquela musculatura
tensa. Então a gente muitas vezes coloca para estabilizar, né, a região de ombro ou a articulação do ombro, para procurar que a criança consiga buscar mais função. Então a gente coloca muito em ombro e vê resultado muito bacana também. Vários lugares pode colocar, né? Mas fala pra Bruna, vamos trocar figurinha depois. Tá? Principalmente ombro. Principalmente ombro e atetoide. Tá. A Angélica, você tem experiência em aplicação de bandagem pé equino idiopático? Seria a criança que não tem, né, um porquê que começa a utilizar, né? Poderia ser os autistas também? Poderia. Poderia ser, porque tem muita criança, né, que não tem, digamos, nenhum diagnóstico, não é PC, né, não tem paralisia cerebral. Também muitas vezes não é autista, mas algumas crianças até uma certa idade elas acabam andando nas pontinhas dos pés e depois de um tempo elas acabam parando com aquilo, né? E tem chegado muito no setor, né, lá onde eu trabalho, tem chegado bastante criança que anda na ponta dos pés. Então, para nós fisioterapeutas, eu acho que é algo bem interessante o que tem vindo, né? Porque nem a gente falou, algumas crianças a gente faz todas as avaliações e elas não têm nenhum encurtamento muscular, nada, né? Pode ter algumas crianças que eu observo, elas têm um pouco de frouxidão ligamentar, sabe? Mas não são todas também. Então, assim, a minha experiência que eu tenho foi com criança autista, né? Mas idiopática eu nunca atendi, mas já me perguntaram também e dá para testar um estímulozinho para fazer a dorsiflexão, dá sim, dá para dar uma avaliada se tem tensão na musculatura posterior, se tem fraqueza na musculatura anterior, tibial anterior também, para poder fazer essa avaliação e colocar, que nem a gente falou, algumas crianças que não têm encurtamento, coloca só para dar um estímulo, para poder ver se vai chegar essa informação e vai ser positivo para essa criança. Essa parte do equino idiopático, eu tô lembrando até de uma amiga minha agora, o filho dela já é grande, já tá com 11 anos, só que é jogador profissional agora, né? Dentro do que profissional é de 11 anos, mas joga para clube e tal. E ele sente muita dor na panturrilha. E a mãe estava me contando que até os 4 anos de idade ele andou na ponta do pé. Então, aí o que o fisioterapeuta hoje fala é que foi por causa disso. Ele acabou encurtando essa panturrilha. Então, agora com excesso de exercício, porque ele faz esse excesso, acaba que ele tem dores na panturrilha. Ele tá usando um monte de bandagem, né, para melhorar, para poder jogar a bola. Mas agora, antes não tinha tanto essa visão de que você tem que realmente... baixa o pé, criança, ou não fica em W, né? Que agora tá mudando toda essa mentalidade, você vê aí na internet acontecendo sempre. Então, acho que os filhos vão começar a receber mais esses padrões equinos idiopáticos. Sim, já estão chegando bastante crianças chegando pra gente. E é algo que a gente tem estudado bastante também, lá no nosso setor. Agora, Silmara, tem uma idade específica para começar a usar a bandagem? Então, vai depender de muitas coisas também da criança, de receber. Bebezinhos já podem fazer também. Eu lembro que uma vez teve um congresso que uma fisioterapeuta mostrou um bebezinho que ele estava neonatal, né, estava internado, e ela começou a utilizar na mãozinha da criança para poder dar um estímulo, e a criança ela começou a pôr a mãozinha na boca, então foi um estímulo para ela poder começar a se perceber. Então, assim, foi muito legal, ela mostrou pra gente lá e foi bem interessante. Algumas crianças bem bebezinhas também, com torcicolo congênito, pode ser colocado também, né? Então não tem problema ser bem bebezinho para começar a colocar bandagem. Tem que sempre observar a pele, né, da criança, fazer o testezinho de alergia, aí dá. Um bebezinho assim, com 3 meses, que a gente quer começar, que ele comece a levantar, a trabalhar um pouquinho mais a perninha, a gente pode dar esse estímulo no abdômen, por exemplo, já? Pode. Eu lembro que uma época eu trabalhei com
com intervenção precoce com síndrome de Down, e a gente fazia lá, começou a fazer em algumas crianças, e foi muito bacana, porque são bem hipotônicas, né? Então a gente começou a fazer no pescocinho, e aí os pais começaram a trazer um feedback que as crianças parece que estavam mais firminhas, começaram a interagir um pouquinho mais também. Então, se não tiver, claro, né, sempre tendo muito cuidado com a pele da criança, principalmente bebê, o que a gente às vezes faz, né, quando a pele é muito sensível? Antes de colocar a bandagem, a gente pode colocar um pouquinho de leite de magnésio. Põe um pouquinho de leite de magnésio, passa e depois põe a bandagem por cima. O pré-tape funcionaria, por exemplo? O pré-tape é uma espuminha. Que ela é muito sim, tem gente que usa. Sabe? Daria para usar para pele de bebê, por exemplo, porque, né, vai dar aquela protegida e a gente bota a bandagem em cima? Dá para pensar sim. Dá para pensar sim. É uma ideia que eu tive. Assim, eu não vou fazer propaganda da nossa bandada, a Vital Tape aqui não. Mas é a bandagem que você usa, assim, bastante. Sim, a gente usa no curso, né? Tá aqui, inclusive, caixinha. Para quem faz o curso, né, a gente passa, é muito boa. Estamos gostando bastante. É uma bandagem que a gente tem assim, a gente teve um bom feedback de muitos profissionais como você, de que a bandagem é boa para peles mais sensíveis. Agora, para bebê, realmente acho que é você que vai dizer pra gente, né, se a bandagem é adequada ou não. Mas ela tem pouca cola, né, tem uma quantidade certa de cola, então que não deixa esses resquícios nem machuca muito a pele do bebê. Acho que esse é o que ela queria. Ela até botou de novo a pergunta, porque ela queria saber realmente da cola, se machuca a pele e como é que a gente faz isso. Sim. Tem algumas... Entrei nisso. Não? Claro. Tem algumas bandagens no mercado que elas têm muita cola, realmente, né? Tem melhorado, mas tem algumas que possuem muita cola. E para as crianças não é nada legal, porque machuca a pele. E tendo muita cola não tem tanta elasticidade. E a gente precisa que tenha essa elasticidade porque a gente quer um movimento, né? Que a criança produza um movimento. Então, é importante, sim, as bandagens, né? Que nem a gente estava conversando hoje, tem algumas marcas que são legais para bebê, mas é mais difícil de achar, né? Mas tem algumas marcas que são exclusivas para usar com bebezinhos e também com a terceira idade, com os idosos. A Betânia tá falando aqui que usa nossas bandagens no bebê e que nunca teve problema. Obrigada. Aê! Bom mesmo. A gente tem mais aqui. Utilização de bandagens foi a Fermatos. Utiliza bandagens para pacientes com síndrome de Down que apresentam abdução e rotação externa de quadril. Pode sim, tem que avaliar, né, também, fazer uma avaliação, com certeza. Observa bem também, tem a questão do tronco dessa criança, geralmente também, né, abdômen protuso, tem que dar uma avaliada também como que tá a coluna dessa criança, geralmente também o ombro vai estar em rotação interna, né, então a gente também pode pensar nessa musculatura também posterior de tronco, pode pensar também nessa região abdominal, porque também tem muitas crianças com síndrome de Down que fazem hiperextensão do joelho, né? Então, também, sempre pensando também no alinhamento. Isso mesmo, pode sim. E essa parte do alinhamento na síndrome de Down, que pelo que eu estava até conversando há muito tempo com a Ana Paula, com a Paula Chagas, né? Que começa-se um trabalho muito bom com a fisioterapia, mas aí ele atinge os marcos motores e depois para um trabalho. E acaba que toda essa parte de joelho, né, de rotações, ele vai crescendo e vai continuando, né, com esses problemas. E acaba que na idade adulta gera mais problemas biomecânicos para ele, né? Então, trabalhar sempre essa biomecânica bastante essa biomecânica no Down, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. Sempre pensando na questão da intervenção precoce, né? Quanto mais cedo, mais a gente vai conseguir, tem as janelas, né, que a criança tem do crescimento, então é muito importante a gente poder já pensar nesse alinhamento desde pequeno, né, para poder, porque realmente depois de uma certa idade as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis da gente conseguir ganhar tanto assim, né, até com as bandagens também. Tem uma pergunta aqui para dar também, ombros protusos.
Dá para usar? O que é? Claro, dá sim. Uhum. Dá pensando O que é ombro muito... protuso? Desculpa. Ó, é isso aqui? Isso. Assim? Tá. Então, é isso, a gente né, também... gente? Vocês querem saber? Assim, ó, também, tudo a gente tem que avaliar, global, né? Mas a gente pode pensar muito novamente. Geralmente a escápula, né? A escápula alada, o trapézio médio, geralmente ele está hiperalongado, geralmente, né? Mas a gente tem que avaliar direitinho. A gente pode dar um estímulo de facilitação, que a gente fala, né? Para poder trazer essa escápula mais em adução. Agora, mecânica respiratória se beneficia da aplicação? Sim, Mari? sim. Mari, então, eu acho bem interessante, eu sempre falo para o pessoal, né, nos cursos, que quem tem aquela formação do RTA, né, que eu acho que é junto... respiração, reeducação tóraco-abdominal. Desculpa, também eu não falei. Né? E aí eu vejo que tem algo, eu falo muito disso porque muitas pessoas que vão fazer o curso de bandagem, elas trazem também esse conhecimento, essa bagagem e essa técnica, né? Junto com a bandagem, tem resultados muito legais, muito positivos. Mas sempre primeiro né, fazendo um trabalho manual e a bandagem vai auxiliar a levar aquele estímulo um pouquinho mais de tempo para casa também. A gente faz algumas aplicações no diafragma, tem vários tipos de aplicação. E não só diretamente relacionada ao músculo respiratório. Por exemplo, a gente também utiliza toda a região abdominal, oblíquos e transversos, toda essa musculatura também, quando é trabalhada, vai beneficiar também a parte respiratória. Ótimo. E para bruxismo, por exemplo, que a Ana Paula está perguntando. Bruxismo é assim, né? Eita, mulherada, todo mundo, né? Quem não tem bruxismo, levante a mão, levante o dedo. Todas aí, né? Estressadas, eu acho. Então, a gente tem algumas aplicações para bruxismo que vai melhorar a tensão, né? A questão da tensão que você coloca na região do ATM. Ontem ainda estava lendo um artigo que fala também sobre essa disfunção da TM, de dor, né? Dor na mastigação, de tensão nessa região do bruxismo, que a gente também tem que focar, né? E trabalhar o trapézio superior. Também dá uma trabalhada, observada, uma avaliada no trapézio superior. Que isso, segundo essa pesquisa, né, esse artigo, depois quem quiser eu posso mandar também. Tem que te mandar também, tem que te mandar. E aí é interessante de ver que quando foi bandado a musculatura de trapézio superior, teve uma melhora também nessa questão da TN. E tem uma aplicaçãozinha pequenininha que a gente faz aqui, nessa região, que é muito, muito relaxante também. E é ótimo para fazer assim, ó. A estética. Agora eu tenho uma pergunta mais um pouco agora das nossas conversas, porque você estava falando sobre cicatrizes. Teve um momento que a gente começou a falar muito sobre cicatrizes na nossa conversa. E que o uso da bandagem em cicatrizes para crianças, né, que tiveram algum tipo de cirurgia, você está vendo muito resultado para amplitude de movimento ou até para aderência da cicatriz e realmente ajudar também na amplitude e diminuição de dor. Você pode contar um pouquinho para gente sobre bandagem em cicatriz em neuropediatria? Posso sim. Então, o que me chamou a atenção para esse tema, né, da cicatriz, porque nossos pacientes da área da neuropediatria, muitas crianças possuem muitas cicatrizes. E se a gente começar a observar essas cicatrizes, muitas não são bem gerenciadas. E aí a gente começa a palpar para observar e ver que tem aderência, né, que o tecido está bem rígido. E muitas vezes, devido a isso, né, a criança sente dor. Então, até que a gente estava conversando, né? Eu atendi um paciente que ele tem algumas cicatrizes nessa região abdominal, né, que ele teve que fazer alguns procedimentos, e toda vez que eu ia tentar trabalhar na parte abdominal dele, ele ficava muito nervoso que eu tocasse nele. Então, eu comecei a
palpar aquelas cicatrizes dele e comecei a ver que sempre que eu colocava a minha mão na cicatriz, ele ficava muito nervoso. Então eu comecei a ver, é uma criança, né, do nível 5 do GNFCS, uma criança que não se comunica, né? E não se comunica verbalmente, mas ele mostrava que porque ele gostava, ele quando eu botava a mão na cicatriz, ele ficava doido. Então aquilo, eu comecei a ver que ele tinha uma sensibilidade com aquela cicatriz. Então eu comecei a observar, a palpar, mobilizar e comecei a fazer algumas aplicações de cicatriz, que a gente faz algumas em cima da cicatriz, outras a gente vai palpando os tecidos, né? Em regiões próximas da cicatriz a gente também faz para tentar como se fosse melhorar a circulação, o fluxo também. E então essa criança começou, né, depois de um certo tempo, não foi um resultado imediato, ela começou a deixar eu tocar na barriga dela, a fazer a fisioterapia, as transferências, trabalhar a parte respiratória. E eu comecei a perceber depois dessas aplicações de cicatriz. E aí também uma coisa que a gente estava falando, tem algumas crianças que têm cicatriz nessa região e às vezes a gente quer que elas façam, né, crianças que têm um tronco fraco, eu quero estimular a extensão do tronco. Vamos lá, vamos. E a criança não vai, né? Não vai, fica nervosa. E eu lembro de um outro caso também, uma criança que tinha cicatrizes grandes nessa região, e o que acontecia? Ela tinha uma redução da amplitude de movimento, porque ela tinha muita aderência. Então, nessa de tentar levantar, ela não conseguia, ela tinha dor, porque os tecidos estavam todos ali, ó, tudo preso, né, que a gente fala. Nossa. Então, ela não conseguia fazer o movimento, porque sentia dor. Então é muito importante, eu penso que, né, que nem eu pensei, eu vou fazer uma aplicação de bandagem para facilitar, para que ela possa estender esse tronco. Só que antes eu estou vendo que tem uma cicatriz ali que está incomodando ela, né? Então, vamos trabalhar primeiro essa cicatriz. Crianças que têm cicatriz também na região de quadril, né? E a gente quer trabalhar o movimento de membro inferior, mas aquela cicatriz, se tiver com aderência, vai incomodar bastante. A gente tinha conversado também de um caso de uma moça também, né, que eu atendo com paralisia cerebral, que ela fez adulta. No decorrer da vida dela, ela fez alongamento de tendão, região de bíceps. E o que acontece? Essas cicatrizes, elas não foram bem gerenciadas. E hoje a gente vê que ela tem espasticidade, né, em bíceps, então ela fez para poder alongar o tendão, só que como não foi bem gerenciada essa cicatriz, quando a gente palpa a região, a gente vê que tem muita aderência, então isso não facilita para que ela estenda o braço. Então não é só espasticidade ali, é a questão dessas cicatrizes que ficaram mal gerenciadas também. Então é legal a gente dar uma olhadinha antes nessas questões da cicatriz, se a criança tem algum tipo de cicatriz. E essa aplicação é muito diferente para aderência, para cicatriz? Tem tensão, não tem tensão? Como Tem, mas é uma aplicação, a gente aplica na cicatriz da criança, né? É logo em cima mesmo. Isso, tem que avaliar, né? Tem que avaliar antes, tem que trabalhar também com terapia manual. É muito importante que seja feito um trabalho em conjunto com terapia manual. E aí a gente faz a aplicação no local e às vezes próximo da cicatriz existem algumas aderências. Então a gente também vai trabalhar próximo ali da onde está a cicatriz. Aí sim, se é uma cicatriz que está mais contida, a gente vai fazer um tipo de aplicação. Se a cicatriz ela está... parece assim, como que eu posso dizer, tá querendo pular para fora, a gente vai fazer outro tipo de aplicação daí, outro tipo de tensão para poder melhorar essa cicatriz, para melhorar a circulação, né? Para poder melhorar a amplitude de movimento, reduzir, diminuir essas aderências para que a criança possa ter um movimento, né, sem dor, sem restrição. Eu achei bem interessante essa parte de cicatriz mesmo, porque quando a gente começou a conversar, até a gente vai lembrando até da gente, né? Minha cicatriz da cesárea dói. Então eu fiquei pensando e me remetendo às cicatrizes das crianças, que realmente, né, as aderências como eu tenho também, vai realmente gerar dor e vai dificultar esse movimento da criança. Isso mesmo. Realmente então tem que pensar em tudo, né? Vocês têm que pensar em muita coisa. Sim. Você tá falando aqui, eu já tô, meu Deus, é muita informação, né? Que vocês têm que estar olhando para a criança o tempo inteiro para poder ir descobrindo
por que caminho você tem que seguir com aquela criança, e cada uma é diferente da outra. Isso mesmo, exatamente. É isso aí. A Bruna, ela tá perguntando sobre o uso de bandagem na paralisia facial de Bell. É benéfico? O que é tem a paralisia de Bell? O que é? É uma paralisia, né, que vai dar de um lado. Eu não tenho muita experiência com paralisia de Bell, mas você coloca do lado da aplicação. É que assim, tem várias maneiras também. Tem gente que eu já vi alguns artigos que coloca do lado da paralisia, e tem alguns artigos que mostram o lado contrário. Eu já fiz um curso que falaram o lado contralateral da aplicação, algumas aplicações também ali. Algumas aplicações também em região de pescoço, mas tem resultados bem positivos. Eu posso mandar também esses artigos. Ela teve paralisia de Bell de um lado do rosto, pelo visto. Ela tá perguntando. Eu vou mandar para ela depois. Posso mandar. Ótimo. Legal. E vamos lá. Então, eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que não vai ter curso agora, não tem cursos. Você dá o curso normalmente. A gente tem uma parceria bem grande pela Inclusão Eficiente, né? Isso mesmo, pela Inclusão Eficiente. A gente tinha alguns cursos marcados, né, para esse ano, mas ainda tivemos que desmarcar, né? Desmarcou todos os cursos? Não vai ter curso nenhum? Por enquanto, a gente vai aguardar, né, os próximos aí capítulos, se Deus quiser, tudo vai melhorando, né, cada vez mais, vai acabando, todo mundo vai ficar bem. E aí a gente vai remarcar os cursos. Daí aí só entrar daí na página da Inclusão Eficiente, da Inclusão Eficiente, que daí o pessoal também lá vai ter todas as datas do curso de bandagem, outros cursos também. Tem vários cursos realmente bem interessantes sobre inclusão. Eles fazem um trabalho muito legal. E eu acho que seu curso de bandagem bem direcionado para neuro é alguma coisa que a gente precisava muito aqui. E eu fico muito feliz de estar participando com você dessa live, participando dos cursos e podendo, né, ajudar a disseminar quanto mais o uso de bandagens na neuropediatria, uso bem feito, com pensamento desse global da criança, isso é muito importante. Eu acho que tudo que você falou aqui tem muito a ver com tudo que eu já estudei, o que eu já li, que é a visão global da criança, né? Cada um é diferente do outro e que cada um você tem que realmente avaliar muito bem aquela criança que você está pegando para você ver o que você vai usar com ela. Isso mesmo. Então, tem alguma coisa que você gostaria de falar para o pessoal, para eles olharem? Se você pudesse dar um conselho sobre o uso de bandagens na neuropediatria, qual seria o seu conselho? Assim? Meu conselho? Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, respeitar muito a criança, né? Ter o tempo dela, dar o tempo para ela poder receber aquilo, ter jogo de cintura, ter paciência, talvez demore um pouco, né, para a criança aceitar. Tem outras crianças que já vão gostar porque tem umas cores diferentes, porque é divertido. É muito importante a gente procurar cada vez mais avaliar, filmar, procurar instrumentos de avaliação, né, que nos facilite, que a gente consiga ver os ganhos para poder passar para a família também. Acho muito legal também, que a gente sempre fala nos cursos, às vezes a gente banda os pais também, né? Para os pais sentirem como que é a aplicação, como que é que eles sentem, para mostrar como que a criança sente aquilo, até para mostrar que na hora de tirar não pode ser com força, né? Tem que ser delicada ali para tirar, colocar o olhinho, tem todo um jeitinho de tirar também, cuidar com isso. Talvez não sejam para todas as crianças, e a gente tem que lidar com isso também, que às vezes se frustra, né? Vai fazer um curso, alguma coisa, pensa muito numa criança e chega na hora não dá certo, mas pode ser que depois de um tempo funcione, dê certo também. Então, sempre observar como que a criança reage, principalmente, né, as crianças que têm mais dificuldade da comunicação. Então, ir colocando e observando como que a criança recebe aquele estímulo, né, para a gente poder saber quando que a gente vai mudar, se a gente vai mudar aquele estímulo, né, que eu digo assim, a questão da atenção. Tem crianças, talvez, que a gente vai usar a mesma atenção sempre com aquela criança, porque o que eu quero ganhar com a bandagem com aquela criança?
É apenas que ela tenha uma percepção do corpinho dela, do que é. Opa, a minha mão, né, tem um movimento, ela abre, eu sinto, né? Então depende de cada caso e ter essa, como é que fala? Essa sensibilidade, né? De não querer sede ao pote, já botar um monte de tensão. Quanto menos tensão, né? Mais sutil, tranquilo, para a criança poder entender o que está passando no corpinho dela ali, o que ela está sentindo também. E as duas últimas perguntas que eu tenho, que são perguntas até simples, tá? Pode perguntar. Se a cor tem alguma interferência na bandagem e se você testa a pele da criança antes com a bandagem para ver se vai gerar alergia ou não. Acho que essas duas, assim, é bem... Massa. Legal. Opa, travou aí? Tá tudo bem? Ah, tá certo. Voltei. Então, a cor, ela... Opa, beleza. A cor, não, né, não influencia na questão, porque tem, a gente estava falando do TheraBand, né, que o TheraBand é por cores, então tem tensões diferentes. Então, a cor... ela pode ser nossa parceira, né? Se a gente quer que a criança tenha um estímulo visual, que ela olhe, né? Por exemplo, colocar na mão com um estímulo visual bacana. Ou o contrário, tem criança que a gente tem que colocar uma cor um pouco mais neutra para ela não querer arrancar a bandagem, né? Não querer tirar. Mas não tem, né? Tem crianças que gostam de escolher a cor, gostam de pôr colorido, gostam de pôr cada cor de um jeito. Tem crianças né, que já são mais mocinhas, que daí elas já não querem pôr muita cor, não quer que apareça muito, ela quer que fique mais discretinho ali. Tem criança que não, que já quer fazer luva, né? Quer brincar, é o Batman e assim vai. Então não tem. Tem algumas pessoas que gostam, que tem essa linha da cromoterapia, né? Da medicina chinesa. Da medicina chinesa, que daí eu vou pensar que as cores fortes elas tonificam e as cores frias elas relaxam, né? Então é interessante. E a questão, você falou de outra questão. Da alergia, se você testa antes da pele. Sim, a gente faz. Geralmente a gente coloca nessas regiões que são mais sensíveis, né? Que a gente fala bastante no curso também. A primeira vez que eu aprendi, a gente fazia nessa região do punho. Mas aqui é uma região que é difícil dar alguma reação. Né? É mais difícil do que nas costas e na região abdominal. Porque às vezes a gente coloca... são regiões mais sensíveis. Então, às vezes a gente faz uma aplicação em mãos e tá tudo bem. Quando eu vou tentar colocar uma aplicação na região de coluna, às vezes vai dar... Às vezes não é nem uma alergia, às vezes é só uma irritação da pele, daquele estímulo. Então, por isso que a gente fala de colocar um pouquinho o leite de magnésio. O leite de magnésio, além de ajudar nessa questão da pele sensível, ele também pode ajudar na questão da pelezinha muito oleosa. Quando a criança tem a pele muito oleosa, o leite de magnésio é muito bacana também. Então a gente sempre põe um quadradinho na região ali de escápula, na região abdominal, para poder ver, deixa uns 4 dias, ver se a criança não vai querer tirar, não vai coçar, não vai ficar nenhuma marquinha. Aí a gente começa o trabalho. Então é tudo muito devagar, muito tranquilo. Então, para algumas crianças você aplica... Desculpa, acabou que a gente ia finalizar a live, mas aí eu fiquei aqui com a... Não tem problema. Em algumas crianças você bota o leite de magnésio sempre antes da aplicação para poder não dar alergia? Mais para a questão de oleosidade, porque não são todas as crianças que eu aplico que têm alguma reação, né? Eu procuro também colocar algumas bandagens que já não tem nenhum problema, mas se eu vejo que a pele é muito sensível, principalmente daí bebezinhos, a gente acaba pondo um pouquinho. Passa, espera secar e depois coloca. Esse truque eu não sabia, vou anotar no meu caderninho então. Anota aí, muito bom. Então, a gente tem uma última pergunta pra gente finalizar. Prometo, que é da Karina. Manda aí, Karina. Crianças com hipersensibilidade, é aconselhável usar a bandagem para dar um estímulo e a criança... É aconselhável usar bandagens para dar um estímulo e a criança recebe um estímulo? Ou seja, eu acho que é o que ela quis dizer. Se tem hipersensibilidade, a gente usa a bandagem para dar mais estímulo? Vai dar mais estímulo? Como é que é com crianças com hipersensibilidade? Seriam mais crianças autistas? Ou
Porque tem crianças também com paralisia cerebral que tem, né, essa questão. Aham. Então, dá para fazer também, dá para pensar nesse estímulo, né, que tem que ver qual que é o objetivo, assim, né, para que é bem certinho, como que é que Oi, gente, desculpa, eu não sabia o segundo que eu faço e caiu. Pelo visto, a gente só pode ficar 1 hora conversando. Eu vou chamar a Lu, então, para a gente poder dar o tchau para vocês. Mil desculpas, eu não sabia disso. Já tô botando, adicionando a Luciana, que aí a gente já dá um tchau, já finaliza esse. Durou 1 hora, olha, eu não sabia que... Lu, pelo visto, Oi. a gente só pode ficar 1 hora na live. Eu aí também nem sabia. O Instagram cortou a gente. Não tem problema, mas qualquer coisa, pode pôr meu e-mail. Meu e-mail não, meu Instagram, e o pessoal quiser perguntar mais a fundo, eu posso responder, mandar então, material. Então fala seu Instagram, fala para o pessoal entrar em contato. Tá. Nossa, qual que é o meu... Luciana. Eu boto seu Instagram depois lá no Stories, eu copio. É difícil, eu também não sei o meu, não. Eu entendo. Porque eu acho que tem um ponto, luciana.maltauro, @ Tá, não tem, é @luciana.maltauro. Não tem arroba? Alguma coisa assim. Gente do céu, que uó. Mas eu pego lá e a gente bota, pode deixar. Por favor. Lu, foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Foi muito bom. Adorei. Muito legal. Toda a nossa troca. Também. Muito obrigada mesmo. Eu também gostei muito. Muito obrigada pela oportunidade de vir falar das bandagens em neuropediatria. E estou aí à disposição. E também quem quiser tirar dúvida, conversar, trocar ideia, estou aí também. Lá no meu Instagram que você vai passar depois. Vou passar para todo mundo. Vocês que estão todos aí, se vocês tiverem alguma ideia de live específica que a gente possa fazer com a Lu, com a Luciana, com pergunta, né? Alguma coisa assim, falar sobre alguma coisa. Sim. Vocês podem mandar pra gente, que eu combino com a Lu, que a gente pode estar fazendo uma outra live sobre um assunto mais específico que vocês queiram saber. Tá bom? Pode ser sim. Legal. Beijo, gente. Beijo, pessoal. Lu. Legal. Obrigada a todos. Beijo. Tchau. Obrigada a todos também. Tchau.